Vamos lá, pessoal, muitas mudanças aí provavelmente vão acontecer. Se de fato tudo correr bem, o Código Civil sofrerá algumas alterações. Alguns chamam até de novo Código Civil. Então, saiba como o novo Código Civil mudará os seus direitos. Vamos bater um papo sobre isso. A reforma do Código Civil, que está sendo debatida, né, gente, desde 2023, pois o texto em vigor foi redigido em 2002 e, portanto, precisa ser atualizado mesmo. Muitas mudanças ocorreram em relação ao conceito de família. Em abril de 2024, a Comissão de Juristas do STJ aprovou o relatório final e a reforma alterará centenas de artigos, né? O Código Civil não é um documento importante apenas para quem é da área do direito civil, mas para todos. Nós vivemos o direito civil dia a dia, né? Como as suas normas regulam, de fato, os direitos e deveres dos cidadãos no âmbito privado, é importante que todo brasileiro o conheça. Então, vamos lá. Detalhe, quais são as principais alterações do Código Civil, né, na sua origem? Então, vamos bater um papo sobre isso. Qual é o objetivo do Código Civil? Nós temos que lembrar disso. Um colegiado do Senado Federal, criado pelo senador Rodrigo Pacheco, é o nome dele, para não errar, presidente da Casa, discute o projeto de reformulação do Código Civil desde agosto de 2023. Ao longo de 8 meses foram, de fato, realizados encontros, audiências e discussões sobre a mudança. O texto, gente, preliminar prevê modificações em como o Estado reconhece animais e famílias nas regras, né, para a proteção de pessoas no âmbito também virtual e diante de sistemas de inteligência artificial. Então, o contexto da reforma do código, dessa atualização, é importante porque entra de fato no mérito de questões que reconhecem animais, familiares, proteção das pessoas no ambiente virtual e também nos sistemas de inteligência artificial. A mudança, gente, ela veio da necessidade de acompanhar as dinâmicas da sociedade, que já não as mesmas, né, quando do texto originário, que de fato nós estamos falando de 22 anos, é muito tempo, a sociedade muda muito, muita coisa mudou. O Código Civil, ele é um documento, ou seja, ele regula os direitos dos cidadãos na esfera jurídica, desde o nascimento até a morte. Assim, ele é uma das principais leis do ordenamento jurídico do país. Esse grupo de normas, ele visa garantir o equilíbrio das relações cíveis, assegurando a justiça, a convivência entre os grupos sociais e a igualdade entre todas as pessoas, independentemente de gênero, raça, religião, sexualidade e outros marcadores de identidade também. Esse é um documento, gente, fundamental para regular não só as relações sociais, mas também a interação entre os indivíduos e seus bens também, como o casamento, o estado civil ou a compra de uma casa, uma propriedade, tá? No Brasil, o Código Civil, gente, em vigor desde 2002, ele possui 2.046 artigos, é artigo para chuchu, né? O Código Civil 2002, nosso atual Código Civil, ele possui 2046, estou contando com os últimos 46. Então nós temos 2.046 artigos, divididos em grandes grupos, né? Nós temos a parte geral, o livro é dividido em 3. Parte geral das pessoas, dos bens, dos fatos jurídicos. A parte especial do direito das obrigações, do direito de empresa, do direito das coisas e do direito de família e do direito das sucessões, né? Então nós temos 2 divisões, a parte geral e a parte especial. O código, de fato, ele é um código didático, mas o tempo passa e nós precisamos de atualizações constantes, isso é normal. Se a gente for dividir ao longo do código, pode ser encontrado, por exemplo, contratos em geral, que são chamados de contrato em espécie, posse, direitos reais, propriedade, habitação, direito pessoal, direito patrimonial, aí vem a parte de família, né, direito da união estável, sucessão testamentária, inventário, dentre outros também. O que foi sugerido de fato com o novo código, né? Então, falando do novo código, dessa atualização. Então, vamos lá, as principais alterações dessa eventual reforma.
Esse ponto ele prevê mudanças para os casamentos em geral, os casamentos civis e as uniões estáveis também. A proposta, gente, é que seja retirada a menção a gêneros, passando a reconhecer que essas uniões aconteçam entre duas pessoas, independentemente de gênero ou orientação sexual, que já acontece na prática. A ideia do código dessa atualização é trazer essas questões regulamentadas, atualizadas por normas da corregedoria. Além disso, também está prevista a criação de um novo termo para nomear pessoas unidas civilmente, né, os chamados conviventes. Então, também é esse detalhe. O Código 2002, ele menciona que o casamento e a união estável são realizados de fato entre homem e mulher, o que serviu de argumento, por exemplo, para apoiar um projeto na Câmara dos Deputados para proibir o reconhecimento de uniões homoafetivas. Portanto, essa mudança incluiria também no Código o reconhecimento da união homoafetiva, assegurando à população LGBT e outras, né, também o direito à união civil, além de lembrar que casais homoafetivos também possuem direito à união estável desde 2011 e ao final do casamento civil desde 2013. Nova modalidade de divórcio, na verdade o código vai ajustar, né, a mudança altera a modalidade de divórcio e de dissolução de união estável, podendo ser solicitada de forma unilateral. Assim mesmo que não exista consenso entre as partes, apenas uma pessoa do casal poderá pedir a separação à justiça, sem precisar de ação judicial. Isso já acontece. Existe o divórcio judicial, consensual, e existe o procedimento extrajudicial. A ampliação também da concepção de família. A proposta amplia a definição de família, passando a reconhecer famílias formadas por vínculos conjugais e não conjugais. Então, a ideia é também ajustar a classificação de família. Também temos a proteção dos pets, né? Isso também é interessante. Existe uma proposta de estabelecer uma nova relação jurídica para os animais. Nesse sentido, eles serão reconhecidos juridicamente como seres capazes de ter sentimentos e direitos, diferente do Código 2002, que trata os animais como bens móveis. Então, a ideia é essa. Outra atualização importante é a doação de órgãos. Essa mudança retira a necessidade de autorização familiar para a doação de órgãos em casos em que o doador falecido tenha autorizado o transplante por escrito, né? Então, quando não houver documento, a autorização caberá ao cônjuge ou aos demais familiares. Então, também uma alteração importante. A reprodução assistida também é um assunto pertinente a essa reforma, a essa atualização. O Código 2002 ele não trata desse tema, e a proposta do Senado visa, sim, distanciar qualquer discriminação direcionada a pessoas nascidas por técnicas de reprodução assistida, buscando definir regras para o procedimento. Então, também uma inovação importante. Outro ponto que eu quero trazer em destaque é a barriga solidária, também, assim como no caso da reprodução assistida. O Código 2002 não reporta esse tema. O novo CPC pretende regularizar a barriga solidária, então incluir. E nós temos também a questão de posse, né? A posse de terra rural. O Código também trata de bens, portanto, a aquisição de propriedades rurais pelo tempo, né? Pelo tempo de posse. A uso capião virou pauta de discussões, e a regra, de fato, em vigor, permite que as pessoas que ocupem terras rurais pelo período de 5 anos, sem conflito, possam conquistar a propriedade. Com a mudança, uma pessoa só terá direito ao reconhecimento da propriedade uma única vez, né, em áreas urbanas, as regras semelhantes para o uso capião. O objetivo altera, de fato, combater a grilhagem, né, o crime na qual a apropriação de terras é feita com documentos falsificados. Então, você vai conseguir fazer uso capião uma vez só no que diz respeito à área rural. Então, importante. A proteção da internet e as regras para IA, então, também muito falado, né, também muito questionado. Também trazer esse mundo digital para o código. Então, essas são as atualizações. Nós vamos trabalhar falando sobre todas elas, uma por uma, mas a ideia é trazer para você um panorama geral para que você possa saber o que está acontecendo com esse novo código, com essa atualização que ainda está em discussão, ainda está em trâmites, né, para a sua devida aprovação, mas a ideia é essa, tá? A ideia é trazer para você o que seria, o que pode ocorrer e quais são as novidades, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado e espero você nas próximas aulas.